Olá pessoal, bem-vindos à aula número 6 do estudo sobre maldições hereditárias, o laço entre antepassados e descendentes. No episódio de hoje a gente vai olhar para a família Grimaldi de Mônaco e Grace Kelly e as consequências que esse casamento teve. Então a gente vai ver as maldições da família Kelly, as maldições da família Grimaldi e as consequências dos erros dos pais que afetam filhos e netos. Agora, antes de começar, eu quero fazer alguns comentários. Primeiro, eu venho estudando esse assunto já há muito tempo, via documentários, livros, artigos, internet e tudo mais. Então, assim, o que eu vou falar hoje é a compilação de anos de estudo e a compreensão que eu tenho agora para compreender esses assuntos, colocando tudo num episódio para vocês. Então, um ponto que eu quero trazer atenção também é o seguinte: eu sempre fui bem fascinada por famílias da realeza, e esse é um dos motivos que eu estou fazendo esse estudo para quebrar isso daí. Por pensar que, nossa, que sorte alguém casar numa família real. Como a gente vai ver aqui, porque quando você casa, você herda os demônios da pessoa e da família. Então, o que aconteceu aqui não foi exatamente o melhor cenário para essa moça, mas foi a escolha que ela fez, e isso resultou numa série de acontecimentos que impactaram a próxima geração e muito provavelmente 2, 3 gerações para frente. Então vamos começar com a família Grimaldi. Então a família Grimaldi começou oficialmente em 1297, um tempão atrás, é uma das famílias mais conhecidas, mais famosas da realeza europeia. E, inclusive, o fundador da família, o Francesco Grimaldi, aparentemente porque ele estava caçando bruxas, ele foi amaldiçoado por uma bruxa. Então a bruxa falou, ela colocou a maldição e falou que todos os descendentes dele teriam má sorte, principalmente na questão de casamento. Então divórcio e morte prematura são coisas que têm atazanado, atrapalhado a família Grimaldi por séculos. E isso de novo ia acontecer em 1982 com a morte da Grace Kelly. Então parece que a maldição aconteceu de novo, não só com a Grace Kelly, mas com os filhos dela, como a gente vai ver aqui. E lembrando, eu quero fazer um comentário, né? A família Grimaldi, ela é oficialmente cristã, católicos, assim como a Grace Kelly. Mas, Débora, se eles são cristãos, então automaticamente essas maldições não teriam que estar quebradas através de Jesus Cristo? Porque o que como a gente vai ver aqui, inclusive, não sei se vocês... não aparece aqui, né? Porque cortou, mas nessa imagem aqui a Grace Kelly está segurando uma Bíblia. Então, em tese, os dois são cristãos e são católicos, mas essas maldições continuam por uma série de motivos. O primeiro motivo que eu diria era a questão da idolatria, como a gente vai ver aqui. Então, a nação é muito rica, né? O Albert II, que é o atual, sei lá, rei, imperador, príncipe, como se chama, é um dos reais da realeza mais ricas do mundo. Então, a gente tem aqui o pedigree da família, né? Para quem tiver interesse. Inclusive, eles mostram 13 gerações, né? Um número bem inusitado para eles escolherem. Então, se vocês quiserem observar, eu não vou discutir caso por caso, porque é sempre a mesma coisa. Mesma história da família Romanov. Então, todos eles tiveram aí morte prematura, teve divórcio, teve aborto espontâneo, teve um monte de problema, filho que nasceu com problema. E daí você pensa, né? Uau, essa não deveria ser uma família muito abençoada? Claramente não é. Bom, vamos partir aqui para analisar um pouquinho dos membros da família Grimaldi, para a gente entender um pouco do contexto, do tipo de família que a moça ali, a Grace Kelly, escolheu casar. Ela também com os próprios demônios dela, você junta duas pessoas que não exorcizaram seus demônios e você tem uma receita perfeita para o caos. Então vamos olhar para o Honorário II de Mônaco, o primeiro príncipe Grimaldi. Ele herdou o trono com 6 anos de idade após o seu pai ter sido assassinado. Uau! Então a criança já começou amaldiçoada no negócio porque o pai foi assassinado com 6 anos de idade. Complicado, certo? E daí a gente tem, inclusive, ele foi quem estabeleceu o culto de uma santa. Ele quem estabeleceu uma santa, olha só, uma padroeira para Mônaco. Então essa santa que eu pesquisei, ela era uma moça que morreu pela sua fé e tudo mais, e os caras até depois mantiveram, se não me engano, mantiveram o corpo dela por algum tempo. Só que isso, pessoal, para mim é idolatria. Então, de tudo que eu já estudei, eu sei que vai ter católico aqui que não vai gostar de ouvir isso. Eu sei assim que o pessoal fala, não, mas a gente não adora, a gente venera santo. Pessoal, tudo que você foca a sua energia nesse sentido, por exemplo, se você está rezando, porque católico reza para santo, todo mundo sabe disso. Se você tem imagem de santo, certo? Tudo isso é idolatria. Então, isso para mim traz consequências. E quais que são as maldições que a gente está vendo aqui? No último episódio dessa aula, eu vou falar sobre a quebra das maldições. A gente vai ver sobre o espírito da
idolatria. Eu talvez queria até fazer um vídeo sobre isso no YouTube, vamos ver. Mas o que acontece é simplesmente isso. Então, o espírito da idolatria, práticas idólatras, permitem que esses demônios entrem. Claro, essa é uma família que provavelmente fez coisas horríveis também, certo? Que a gente tem conhecimento. Então, abriu muitas portas para demônios. Depois do Honorário II, a gente tem aí, então, depois não, né, junto, que ela parece que se casou com ele, e foi, olha só, princesa e amante real. Então tem muita traição. A traição também abre portas para demônios, a traição também é uma maldição hereditária, certo? Em muitos casos que a gente vê do pai, no caso, trair, daí o filho trair, daí o neto trair. E ela teve um comportamento escandaloso que levantou muitas sobrancelhas, né, uma expressão de falar, mas que ajudou a consolidar o poder do seu marido. Então, como sempre, eles estão cercados de pessoas adúlteras, de coisas que não são legais. Então, a imagem que é mostrada nos contos de fadas é que essas pessoas, príncipe, princesa, casou, pronto, né, felizes para sempre. Mas, em 99% dos casos, e o único membro da realeza que eu conheço que quebrou essa maldição foi o Nicolas II. Só que o preço que ele pagou, como a gente falou no último episódio, o preço que ele pagou para quebrar essa maldição foi perder 300 anos de dinastia Romanov. Então, assim, a grande maioria deles está lidando com isso dia a dia, o que mostra que, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, todo o poder, os caras vivem uma vida amaldiçoada. E, claro, ela também vinha de família real. Esse povo, eles casam entre eles. Por quê? Para manter a genética e para manter as habilidades genéticas. Porque a linhagem deles já está repleta de iniquidades até o topo. Então, eles precisam casar com outras pessoas que têm as mesmas iniquidades para que eles possam ser possuídos pelos mesmos demônios. Acreditem, esse povo curte ser possuído por demônio. Por quê? Quando você permite que isso aconteça, você consegue receber benefícios dos demônios. Eu espero falar sobre isso o dia que eu fizer um estudo sobre a chave de Salomão, o conteúdo de Salomão, que inclusive os templários passaram a mão ali. Enfim, quem está no curso dos controladores do mundo sabe mais ou menos o que eu quero dizer. Bom, então aqui continua a história, né? Que em 1664, a princesa e o príncipe de Mônaco tiveram 3 filhas, o que nos mostra que já em si, certo? Porque o cara precisa ter um filho para continuar a dinastia, isso é algo estatal. Se Mônaco não tiver um herdeiro, França pode tomar conta. Então eles só tiveram 3 filhas. É quase como que se Deus não favorecesse as coisas para eles de certa maneira. Estou dizendo que é ruim ter só 3 filhas? Não. Ótimo, é maravilhoso com a bênção de Deus. Mas no caso deles parece que, né, porque não era o que eles precisavam ter. Aí depois troca a princesa Louise Hippo, sei lá o que, certo? E ela tinha tudo para ser a princesa perfeita do pessoal. Mas ela morreu antes dela poder tomar conta de Mônaco. Então, os caras tiveram 3 filhas, uma dessas filhas que herdou o trono morreu antes que pudesse herdar o trono. Então, de novo, a gente vê aquela maldição sempre presente. Em dezembro de 1731, e aqui até explica como que ela morreu, né? Que ela teve smallpox, acho que é sarampo, e acabou morrendo. Aí vamos para outro, príncipe Honorário IV. Então, o seu reinado seria caracterizado pela pobreza e o terror. Ele herdou um reino que já tinha sido abolido e quando ele conseguiu recuperar o reino, ele estava muito doente para governar. Então, de novo, a gente vê a mesma maldição ocorrendo. Aí, ele também sofreu um divórcio em 1798, né? Como a gente falou aqui. E com isso, a sua saúde também começou a desencadear e tudo mais, e ele se tornou uma pessoa solitária. Aí nós temos o Charles III, que é o fundador do Mônaco moderno. Ele é filho de atores, olha que interessante, que acabaram então realizando o seu papel com sucesso de ser ali rei de Mônaco. Até porque muitas dessas pessoas que a gente pensa que controlam alguma coisa são fantoches também. E ele foi o príncipe que construiu o Banco do Monte Carlo. Então, banco, lembra banco, quem que começou com os bancos, né? Quem que é a elite que começou com isso? Pois bem, e olha só, ele morreu sem filho. Então, mais uma pessoa amaldiçoada. Todos eles amaldiçoados de uma maneira ou outra. Ele também era um cara secado com o que? Apostas. Apostas é algo antibíblico. Então, tá abrindo portas para demônios se tem alguém que faz aposta. Inclusive, ele tornou isso legal em Mônaco. Então, a atitude dele abriu portas para muitos demônios. Aí, continua. Então, o seu sucessor depois teve só um filho,
o que foi um padrão seguido por todos, né, por vários filhos e netos que continuaram. Então, de novo, mais um problema ali hereditário que acabou passando. E isso eventualmente levou a uma crise de sucessão. Charles III morreu em 1889 e acabou ficando cego no final de sua vida. A gente tem o Albert I, é um príncipe ali do mar e tudo mais. Seu senso comum e trabalho duro ajudaram a ganhar o respeito das pessoas, mas sua vida pessoal foi mal sucedida. Ele se casou 2 vezes, mas passou seus anos finais sozinho. Então, de novo, a gente vê a maldição do divórcio, a maldição da solidão, a maldição muito provavelmente do adultério também. A primeira esposa foi uma lady, ou seja, alguém da realeza também, que o abandonou logo após o nascimento do seu primeiro filho. Enquanto que o seu segundo casamento com uma americana também terminou em separação. Aí agora a gente vem para 1898, a princesa Charlotte de Mônaco. Ela foi uma filha ilegítima. Por que essa questão de legitimidade é tão importante? De novo, lembra que eu falei do nascimento dentro da união matrimonial, da concepção dentro da união matrimonial e fora. Quais as consequências espirituais que isso tem para a criança ser mais ou menos abençoada. Então, essa moça foi nascida de uma concepção ilegítima, o que tornou muito difícil para ela segurar o trono. Então, assim, de novo, a gente vê problema. Todas as gerações ali houve problemas. Será que isso foi só aquela maldição que aquela bruxa jogou neles? Ou será que foram portas que foram abertas para demônios? Mas ela acabou, então, né, assim, dando luz ao filho que era o Rainier II, que acabou controlando ali o Mônaco por um bom tempo. Bom, então, ela foi, olha só, ela ainda continuou miserável e se divorciou em 1933. Então, sempre problemas. Aí a gente tem o príncipe Rainier, né, a princesa Grace Kelly, como a gente vê aqui. A primeira vez que ela encontrou Rainier foi em 1955, no Festival de Filmes de Cannes. E ela já era realeza de Hollywood. Então aqui a gente tem 2 pessoas que representam a realeza, certo? A realeza de Hollywood e a realeza de verdade. Que naquele mesmo ano ganhou o Oscar para a melhor atriz. Eu acho interessante isso porque a MGM, que é o estúdio que estava licenciando ela, parece que não só empurrou ela para esse papel, mas assim, mesmo ela quebrando o contrato, fizeram questão que ela se casasse com o Rainier. É quase como se fosse um casamento arranjado, certo? E o fato de ela ganhar o Oscar e tudo mais, estranho isso, mas enfim, né? Então, agora a gente vai olhar um pouquinho. Então, antes de continuar, vamos terminar com o Albert II. E olha só, o seu casamento, né, o atual cara ali, o seu casamento com Charlene Wittstock em 2011 também causou controvérsia, quando teve um rumor que a noiva tentou fugir antes do casamento. Então, eu assisti vários documentários sobre isso. Ela aparentemente tentou mesmo fugir. Hoje ela nega, mas se você assistir a filmagem do casamento deles, você vai ver que ela estava muito triste, com cara de enterro, de velório, e chorando, inclusive, né? Então, assim, vai saber. Bom, então, o que foi essa maldição da família Grimaldi? Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, para quem quiser ler o artigo original. Então, a maldição da família de Mônaco. Bom, a lenda diz que a família Grimaldi foi amaldiçoada por cerca de 700 anos, voltando até o século XIV. Existem versões diferentes da história, mas a mais famosa diz que uma bruxa amaldiçoou a família para que eles nunca tivessem casamentos felizes. A história diz que o príncipe Rainier I, o primeiro Grimaldi que controlou Mônaco, venceu uma batalha e foi colocado como o Admiral da França, né? Então uma posição alta. Para celebrar sua vitória, ele sequestrou uma mulher Flemish, ali daquela região ali da Bélgica, entre Bélgica e Holanda, se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrija. Como vingança, ela amaldiçoou ele e sua família, dizendo que nunca vai um Grimaldi encontrar felicidade no casamento. Então, assim, se eu fosse casar numa família dessas, eu levaria isso em consideração. Então, dica do dia, preste atenção nos problemas que a família do seu cônjuge tem antes de você se casar. Tem muita morte naquela família, tem muita doença naquela família, tem muita traição, divórcio, separação, abortos, essas coisas. Preste atenção se tem, porque se tem, a gente vai tentar olhar da melhor maneira de quebrar cada maldição individualmente. Óbvio que se todo mundo se voltar para Jesus Cristo, essas maldições serão quebradas. Porém, para isso acontecer, precisa assim, de quase um milagre, porque é difícil para as pessoas realmente seguirem e aceitarem Jesus Cristo da maneira correta.
Mas, sem dúvidas, desde que Rainier se tornou, então, o líder dessa família Grimaldi em Mônaco, eles foram infelizes no amor. O príncipe Luís se casou com Catherine Charlotte de Gramont, que teve muitos casos em Paris. Ela era adúltera e ela era promíscua, incluindo um caso com o rei Luís XIV da França. Ela depois abandonou o príncipe Luís I para se tornar amante do rei Luís da França. A princesa Charlotte, a avó do príncipe Albert II, também estava no casamento arranjado com um cara da França, tiveram 2 filhos juntos, e o seu casamento infeliz viu a Charlotte ter então muitos casos e o marido dela ser homossexual. Então eles se separaram em 1930 e divórcio em 1933. E ela foi viver a vida com um amante italiano dela. Em recente memória, o príncipe Rainier III se casou com a atriz americana Grace Kelly. Eles tiveram 3 filhos juntos, a princesa Caroline, o Albert e a Stephanie. Tudo foi bem até a sua morte, ali em 1982. Só que a história não é bem assim. Então, os dois tiveram um casamento muito infeliz ao longo do casamento. O Rainier teve vários casos, inclusive existem rumores que ele traiu ela já no 2º mês de casamento. Os dois tiveram casos ao longo do casamento e a gente vai ver que os filhos deles, a Carolina, o Albert e a Stephanie, tiveram muitos problemas também nas uniões deles. Então, continuando com a nossa leitura. Os filhos de Grace e Rainier não tiveram muita sorte no amor também. A princesa Caroline se casou com um cara em 1978 e se divorciou em 1980. Ela se casou pela 2ª vez com um outro cara em 1983, tiveram 3 filhos juntos, só que o cara morreu em 1990. Então, problemático, certo? A princesa Carolina se casou uma 3ª vez com o príncipe Ernst de Hanover, em 1999, eles tiveram uma filha juntos e o casal então se separou em 2009. Então, 3 casamentos falhos, certo? Então, daí você pensa, será mesmo que é só coincidência? Porque são pessoas muito ricas, que têm acesso à melhor qualidade de tudo. Por que tem essas coisas acontecendo? Então, alguma coisa espiritual está aí, seja uma maldição que foi passada por alguma bruxa, sei lá o quê, ou Deus está descontente e permite que o diabo toque nessas pessoas e cause caos, porque essas pessoas servem a quem? Será que elas servem ao Deus bíblico ou será que elas servem a Satanás? Bom, quem está no estudo dos controladores do mundo sabe exatamente quem que esse povo da elite serve e quem que tem autoridade espiritual sobre eles. Continuando, então a princesa Stephanie teve vários namoros, namorou várias celebridades e teve 2 filhos fora do matrimônio. Então, 2 crianças concebidas e nascidas fora do casamento, que já estão com maldições ali já de cara. O casal, então, daí ela depois se casou com seu guarda-costas em 1995, mas se divorciou em 1996. Ela teve um 3º filho em 1998, de novo fora da união do matrimônio, com um cara que, o segurança dela, e eles nunca se casaram. Stephanie, então, terminou com aquele cara e se casou pela 2ª vez em 2001. Um treinador de um circo. Eles se divorciaram em 2002. Seu 3º casamento foi com um acrobata, mas, de novo, houve divórcio em 2004. Então, as 2 filhas da Grace Kelly e do Rainier tiveram 3 divórcios, 3 separações cada uma. Uau! Aí você tem o príncipe Albert, que é o monarca, Então, assim, ele não pode casar e divorciar que nem as irmãs dele podiam. Então, a situação foi outra. Bom, ele namorou várias pessoas e tudo mais. E daí, olha só, ele teve aparentemente 3 filhos fora do casamento. Então, ele não teve 3 divórcios. Ele teve 3 crianças bastardas. Problemático, certo? Inclusive, olha só, ele também teve um teste de paternidade em 2020 por uma mulher brasileira, falando que ele é o pai da filha dela, que nasceu em 2005. Uau! Então, assim, surreal. Ele se casou com uma mulher da África do Sul em 2006. Se casaram em 2011 e hoje eles têm um casal de gêmeos e eles têm mais uma criança que nasceu depois, enfim. Então agora vamos falar um pouquinho da Grace Kelly, certo? Então por que falar da Grace Kelly? Porque ela é um dos ícones mais influentes na questão de estilo. Como vocês podem ver, todo mundo sabe quem é a Grace Kelly, teve filme sendo feito sobre ela, muitas mulheres modernas referenciam a Grace Kelly. Vamos ver alguns pontos a respeito dela. Então ela é americana, de descendência irlandesa. Por que isso é importante? Não vou falar agora, mas mais tarde, quando eu fizer um estudo mais aprofundado sobre linhagens, cananitas e israelitas, isso vai ter certa importância.
Ela é cristã, ou era cristã católica, de família conservadora católica. É importante colocar isso aqui, porque o fato da família dela ser conservadora foi um dos pontos que levou ao comportamento promíscuo dela. Que é irônico, certo? A gente esperaria que alguém que nasceu de uma família conservadora seria conservador, mas não sempre. Então a gente vai observar isso porque é importante para os pais saberem o nível dos limites sem machucar. Então, no caso aqui do Grace Kelly, o que aconteceu é, ela teve problemas com o pai e a mãe dela porque eles nunca deram amor para ela. Então, ela sempre quis ser rebelde. E isso levou a ela agir o oposto do conservadorismo dos pais dela. Só que ela foi concebida dentro da união matrimonial, o que em si já garantiu a ela um começo melhor de vida, digamos assim. Então, uma atriz famosa de Hollywood, ícone feminino e bombshell dos anos 50. Muito bonita, uma mulher assim que muitos homens se apaixonaram durante o período que ela era atriz. Só que ela era promíscua também, né? Inclusive ela teve casos com grande parte, se não todos os atores com quem ela estava encenando nos filmes. Ambiciosa, buscou ganhar a afeição dos pais através do sucesso e, portanto, vendeu a alma por fama, porque ela achava que só obtendo fama, então os pais, ou o pai dela principalmente, iria amá-la. Então aqui a gente tem uma imagem da família da Grace Kelly, né? Grace Kelly é, agora não sei, ou essa daqui, mas enfim, então ela tinha uma irmã mais velha, o pai falava absurdamente, claramente que a irmã mais velha era melhor do que ela, o irmão também, os pais gostavam mais, enfim, então foi uma criança que nasceu cheia de trauma e teve uma vida cheia de trauma colocado pelos pais que se importavam mais com o sucesso do que com o bem-estar dos filhos. Isso desencadeou um comportamento problemático nela, o que levou com que ela aceitasse se casar com uma família totalmente cheia de demônios para tentar provar para os pais que ela realmente tinha um valor. Então, assim, importante para os pais levarem em conta essa questão da disciplina e dar o amor junto, certo? Para não ter esses traumas aí. Esse livro aqui foi um dos melhores livros que eu li no assunto, eu recomendo, Grace Kelly, A Vida Secreta de uma Princesa. Eu vou mostrar alguns trechos aqui, olha só. Então essa aqui foi a descrição dada pela sua Lady in Waiting, que é uma mulher que ajuda a pessoa a se vestir. Membros da realeza, então a rainha Elizabeth, a princesa Diana, todos eles têm, né, esse tipo de ajudante. Ela falou, olha só, ela tem uma confiança cega nas estrelas, é uma mulher do signo de Escórpio e nasceu no signo do sexo e da morte, o que a dá um temperamento passional, misterioso, extremamente físico e blá blá blá. Então vamos resumir aqui algumas coisas. Primeiro ponto, ela está justificando a promiscuidade da Grace Kelly, que teve sexo com dezenas de mulheres, de homens inclusive, e ela traiu alguns dos namorados dela. Nesse livro aqui tem o relato de um homem que ela estava namorando e ela traiu ele, sabe? Ela inclusive traiu ele com quem? Com um dos produtores do estúdio, que só deu o trabalho para ela porque ela transou com ele. Então, assim, a pessoa tentando justificar a promiscuidade da mulher porque ela tem o signo de Escórpio. Então a gente sabe, né? Eu falei lá no Inversão do Campo Magnético que isso aí é adoração pagã, né? Certo? Você olhar signo. Como é que pode alguém que é cristão seguir signo e horóscopo? Isso aí é paganismo, certo? Então é claro que ela sofreria maldições, porque o Criador não vai permitir que uma pessoa abençoada, que segue os seus mandamentos, entre numa família endemoniada como essa. Então é óbvio isso. A mãe da Grace Kelly era Margaret, né? Então, para Margaret era extremamente importante que a sua família tivesse a aparência de uma família feliz, amável, estável, bem religiosa e com uma moral infalível. Quando o seu marido acabou, né, tendo casos fora do casamento, a sua esposa nunca considerou o divórcio, né? Colocou debaixo do tapete porque era tudo para aparência. Então, assim, uma família que em tese era conservadora e cristã, aonde o marido estava traindo a esposa. Na vida de Grace Kelly, um padrão dominante se estabeleceu muito rápido, que era de uma dicotomia extraordinária. As fontes dessa dicotomia existiam várias gerações antes do nascimento de Grace. Então aqui a gente vê pesadamente a influência de maldições hereditárias. Eles estão presentes na terra, da onde veio os seus ancestrais. Então aqui ele vai contar a história,
dos ancestrais dela e dos problemas que, por coincidência, eram problemas muito parecidos com os que Grace Kelly sofreu. Inclusive, um dos tios da Grace Kelly sofreu o mesmo tipo de negligenciamento que os pais dela deram para ela. O tio dela sofreu também, e ele acabou se tornando um ator, que nem ela, e homossexual. Então, assim, é algo que está presente. Essas maldições passam de geração para geração, e elas existem em famílias cristãs, pessoal. Então, assim, é por isso que é importante quebrar essas maldições, mesmo que você esteja já seguindo o Messias. Bom, então, em um dos muitos padrões que acabaram se repetindo várias vezes, era a questão, que acabou se repetindo nos filhos do pai da Grace Kelly, se repetiu em vários dos filhos. Então, todos os filhos que ele teve foram problemáticos. Então, uns tentaram, assim, todos tentando compensar, né? Tentando ganhar o amor do pai e da mãe. Todos eles acabaram se tornando aí adultos problemáticos. O pai da Grace Kelly teve muitos casos, e isso foi passado para Grace Kelly também, porque ela teve casos, amantes, e o marido dela teve amantes. Bom, e olha só, aqui diz que o Kelly acabou, como é que fala, destruindo toda a criação dos seus filhos por transformá-los em instrumentos de uma vingança pessoal. Vingança essa que ele tinha com os próprios pais dele, com os próprios traumas dele, para mostrar, olha, eu consegui. Então, assim, os erros passando de pai para filho e neto e bisneto, como sempre. Aí agora falando da questão da Grace, certo? Antes dela se casar e quando ela estava no auge de Hollywood. Ela recebia mais correspondência de fã do que qualquer outra atriz da MGM. E ela estava mais cercada de mais publicidade do que qualquer outra pessoa. Inclusive, eles comparam aquela com Marilyn Monroe. Isso foi o que fez Grace Kelly uma estrela rápida, uma estrela dessas tão rápida. A sua beleza já teria garantido um sucesso na carreira, mas o seu crescimento meteórico pode ser traçado primariamente para o fato de que ela era a pessoa certa no lugar certo. A sua combinação, da sua sexualidade intrigante. E olha só, nos anos 50, enquanto as atitudes dos Estados Unidos ainda eram mais conservadoras, ela trouxe uma nova sexualidade. Então, ela foi responsável por direcionar vários jovens americanos da época para longe do conservadorismo e em direção da promiscuidade. Então, ela em si cometeu pecados muito grandes, problemas grandes, certo? Então, será que ela mereceu a vida que ela teve? Lembrando, cada pessoa carva o seu próprio destino. O desejo do estúdio de continuar ganhando dinheiro em cima dela, né, continuou e cresceu o máximo possível, um fenômeno que em muitos casos tem vida curta, por isso que o estúdio, né, sugou até a última gota. Mas olha que interessante. Ela, ao mesmo tempo, mesmo ela tendo assinado um contrato, tinha termos do contrato onde ela queria ter o controle de tudo. Porque quando você assina um contrato para agências dessa, você vende, como aqui fala, né? Você vende o seu corpo e a sua alma. Só que ela conseguiu manter isso o máximo possível. Penso eu, ela segurou muito ali, porque ela sabia das implicações, mas ela vendeu totalmente a sua alma quando ela aceitou aquele casamento, que não foi por amor, certo? Ela mal conhecia o príncipe e acabou se casando. Então, assim, acabou vendendo no final igual. Então aqui mostra alguns dos nomes. Esse aqui é o Alfred Hitchcock, que é um diretor que fez filmes doentios. Então você já entendeu o tipo de pessoas com quem ela interagia. E ela teve um caso com esse aqui, né? Ela teve um caso com praticamente todos os homens que estavam na tela com ela. Inclusive muitos deles eram casados. Então ela foi responsável por muitos divórcios acontecendo também. Bom, então o príncipe era para casar com uma outra mulher, uma atriz chamada Gisele Pascal. E olha que interessante, o príncipe tinha terminado o relacionamento quando seus doutores falaram que ela era infértil. Bom, o príncipe precisava casar com uma mulher que produzisse um filho, certo? Então, para os monegasques, isso era impensável, casar com uma mulher infértil. Mas a história é um pouco estranha, né? Porque aparentemente essa mulher que ele ia casar, estava tudo certo. Aí os médicos dele falaram de última hora, não, ela é infértil. E depois, né, ela foi lá e casou com um cara e teve muitos filhos. Então, assim, claramente alguém mentiu porque queriam que ele se casasse com quem? Com o Grace Kelly. Então, para esse povo aí, a Grace Kelly não só tinha o pedigree, o sangue, certo? Ela vinha de uma família que conseguia traçar
origens para a Irlanda, provavelmente uma família que tinha riquezas e tudo mais. Então, assim, é claro que o sangue conta muito. Eles precisam de uma pessoa que tenha o sangue específico que eles querem, que tenha a descendência específica que eles querem para trabalhar com os demônios que eles trabalham. Então, aqui fala um pouco mais sobre a questão das diferenças entre os dois. E, enfim, então ela cometeu erros e repetiu muitos dos erros que a sua mãe tinha cometido com ela. Olha só, a ironia, né, não ficou perdida aí. Muitos anos depois, a filha da Grace, a Caroline, que cresceu e se tornou uma mulher, desenvolveu muita fricção com a sua própria mãe, assim como a Grace tinha tido com a mãe dela. Então aquela fricção passou de mãe para filha e para neta. Para a Grace, a realização de que isso foi a causa, foi o tipo de ambiente, o tipo de crescimento que a filha teve, então trouxe aí muita dor para ela, claro, né? Porque nenhum pai quer isso, mas os erros estão ali, as pessoas cometem e depois é tarde demais para corrigir. E a própria Grace Kelly, ela falou uma passagem bíblica, inclusive em uma das entrevistas, ela falou: por seus frutos você irá conhecê-los. Exatamente. Então ela sabia a Bíblia, ela tinha conhecimento da Bíblia, mas escolheu agir errado. Não há nada mais criativo e maravilhoso do que formar a personalidade de uma criança e o treinar para viver a vida adulta. Tudo isso depende da esposa e da mãe. Então, assim, muito importante, principalmente para os homens que estão assistindo esse curso, escolher uma mulher que tenha um relacionamento bom com a mãe dela, que vai ser uma boa mãe. Bom, enfim, então a gente vê aqui, ele fala um pouco mais sobre os problemas que a Grace tinha com os pais dela e, consequentemente, os filhos dela tiveram também com a própria Grace. Uma briga furiosa entre as duas aconteceu e a Caroline abertamente, como é que fala? Foi contra sua mãe. Enfim, então fala um pouco mais disso daí e a própria Grace fala, né? A mãe da Grace falou: eu lembro, quando eu era uma garota, que falava que eu nunca faria isso com os meus filhos. Então, a mãe da Grace Kelly falou isso e fez isso com a mãe dela. Aí a mãe dela fez isso com a própria Grace. E mesmo a pessoa falando: eu juro que eu nunca vou fazer isso, eu prometo que eu não vou fazer isso com os meus filhos, foi lá e fez. Então, isso são maldições hereditárias que precisam ser quebradas. Como é que você quebra isso? Você tem que, com consciência, certo? Com consciência, quebrar essas maldições. Inclusive, eles falam que Caroline copiou muito da juventude rebeliosa da mãe dela. Então o que aconteceu é o seguinte: a Grace Kelly, quando ela era jovem, ela se rebeliou contra os seus pais e foi para Nova York estudar. Aí passa uma geração e a filha da Grace se rebelou contra sua mãe e foi para Paris estudar. Sempre se repetindo. Inclusive muitas pessoas acham que ela se casou, essa Caroline se casou com o primeiro marido para ir contra a mãe, inclusive. Então esse foi um caso da história se repetindo, se você olhar para o caso de Grace e seus pais. Enfim, então a mídia britânica fez muito do fato que nenhum dos membros da família real, eu achei interessante isso, nenhum dos membros da família real britânica atendeu, o casamento, nem mesmo o casamento da filha da Grace, nem mesmo da família real da Holanda, da Bélgica, Dinamarca, Suécia e Noruega. Estranho, né? Talvez tenha algo sobre essa família. Para mim é uma família igual como todas as outras, com todas essas maldições, esses demônios aí já há gerações. E olha só, a irmã da Grace Kelly também teve 2 casamentos falhos, 2 divórcios, teve também uma filha rebeliosa, então passou ali, não passou só para uma das vertentes, porque os pais da Grace tiveram 4 filhos, passou para todos, passou para a moça mais velha, depois o menino, a Grace, e a mais nova também teve problemas. Bom, então como Grace, ela não se deu bem, nenhuma das crianças ali se deu bem na estrutura familiar. Então do que adiantou ter uma família conservadora e tudo mais, se os caras destruíram os filhos? Então aí a gente tem 2 casos, a união de 2 famílias. A família Grimaldi, que tem maldições já há séculos por conta da posição deles e das crueldades que eles fizeram, e tem a família Kelly, que tem maldições por conta do comportamento errado com os filhos, por conta do pecado que virou iniquidade, a traição, o adultério, certo? Então, 2 casos de famílias amaldiçoadas que se uniram e a consequência foi o quê? Filhos ainda mais amaldiçoados que tiveram tudo ali junto, praticamente. Divórcio, morte, adultério, tudo num lugar só. Outro ponto, são rumores que a Grace Kelly, no final de sua vida,
participou, né, entrou numa sociedade secreta chamada Ordem do Templo Solar, que foi uma ordem criada pelos Cavaleiros Templários. E esse é um documentário, eu vou deixar o link aqui na descrição também, está em inglês. Quem tiver interesse, eu recomendo muito assistir a respeito da vida da Grace Kelly. Então, assim, como sempre, esse pessoal está envolvido em coisas macabras. Por isso que Deus permite que essas maldições sejam exercidas na vida dessas pessoas, mesmo todo mundo tendo direito à salvação espiritual. Aí agora vamos ver mais um pouco da questão dos filhos, né? Mais um comentário final aqui, que é esse documento. Então, um comentário final sobre os filhos da Grace Kelly é esse documentário aqui, a Maldição dos Filhos da Grace Kelly. Eu vou deixar o link na descrição, que fala como o casamento deu errado para cada um dos filhos deles. E a vida infeliz que eles supostamente, né, vivem até hoje. Bom, no próximo episódio a gente vai falar da princesa Diana. E é curioso, porque tem muitas sincronias entre a vida dessas duas aí. Uma delas é o encontro que elas tiveram em 1981, então logo que a princesa Diana foi introduzida à família Windsor, e elas se encontraram. A Grace Kelly tem idade para ser a mãe dela, e ela veio e falou para Diana: não se preocupe, vai ficar muito pior, só vai piorar a partir de agora. Então as duas estavam numa posição muito parecida, as duas vieram de famílias de alta classe, né? A Diana ainda mais, como a gente vai ver no próximo episódio. As duas se casaram em famílias anciãs da realeza, e as duas tiveram duas das vidas mais amaldiçoadas que eu já estudei a respeito. Aí a gente vê o problema do casamento errado. Isso vai ter consequências para você, para o resto da sua vida, para a vida dos seus filhos, netos, bisnetos, até 10, 26 gerações. Bom, aí para a aula seguinte a gente vai falar a família Windsor e a princesa Diana, as maldições da família Windsor, as maldições da família Spencer e as consequências do cônjuge errado. Então, como vocês podem ver, essa série de 3 episódios sobre essas 3 famílias reais mostram e ensinam uma lição muito importante, que é a qual? Escolha o casamento certo. Se você já ferrou com o seu casamento, garanta que o casamento dos seus filhos seja a escolha certa para não ter essas maldições e problemas que continuam e se repetem, porque tudo é cíclico. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Tenham todos um ótimo dia e comentem já, porque o comentário já está aberto, os comentários aqui. E lembrando que o último vídeo desse curso é respondendo as dúvidas de vocês. Muito obrigada e até a próxima!